Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o intercâmbio universitário, desafios, perspectivas. E para debater esse tema comigo, eu tenho a honra de receber o professor Dr. Fábio Veiga, que é doutor de Direito Empresarial na Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona, em Portugal. E hoje eu estou aqui debatendo, conversando, vou iniciar com o nosso querido professor que está lá na cidade do Porto, em Portugal. Seja muito bem-vindo, professor Fábio. Muito obrigado, professor César. É um prazer estar aqui a convite da FIB. Queria cumprimentá-lo e também cumprimentar todo o público aí de Bauru e da região. Entendi. Nós é que temos a honra, o prazer de recebê-lo aqui, né? E eu queria perguntar primeiramente, que estamos aí com essa oportunidade de dialogar com um profissional da área jurídica que está aí na Europa, né? E qual é a sua formação, na realidade, essa formação universitária, pesquisas e tudo mais? Eu sou formado no Brasil, né, em Foz do Iguaçu, sou natural de Foz do Iguaçu, no Paraná. Fiz a minha faculdade durante 5 anos na minha cidade. E ao final dos meus 5 anos de graduação em Direito, eu vim à Europa para estudar um mestrado em Direito. Então, eu estudei um mestrado em Portugal e continuei meus estudos, logo fui ao doutorado. E quando terminei o doutorado, entrei na carreira universitária como professor aqui e também pesquisador. Então, professor Fábio, vamos aproveitar aí na realidade, essa sua experiência toda na Europa, na área jurídica, né? Com essa sua experiência aí como um estudante internacional, quais foram os principais desafios encontrados? Pois é, o maior desafio que nós temos, né, ao sair do Brasil, eu penso que é o desafio econômico, né? Um desafio muito grande que nós temos que planejar, ter um cuidado aí com nossas finanças. E esse foi meu maior desafio. Eu só fiquei estudando aqui na Europa na época, né? Isso foi no ano 2010, porque eu tinha uma reserva financeira. Então foi meu primeiro desafio. Depois houve outros, né? Desafios, principalmente no campo cultural, no campo da adaptação a novas formas de vida, novas formas de viver, né? Que faz com que a gente tenha também que superar algumas questões internas nossas, né? Da distância, da nossa família, distância dos amigos. Então, eu diria assim que tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, que é no ponto da organização financeira, que é um desafio muito grande, você tem que se organizar. E o segundo desafio, né, vem aí com relação a essa nova cultura que a gente vai se adaptar, né, tentar se adaptar. E a distância do Brasil também é um dos pontos que, para mim, foi bem mais complicado ficar longe de casa, longe de amigos, né? É uma nova vida, né? Então, o intercâmbio também traz esse desafio grande. Isso aí. Uma questão também, foi sua escolha de estudar aí em Portugal e na Espanha, né? Por que especificamente Portugal e Espanha? Então, Portugal tem uma questão do idioma que facilita muito nós, né, brasileiros aqui. As faculdades têm uma estrutura desenvolvida já para receber estudantes brasileiros, inclusive regras próprias para brasileiros. O Enem no Brasil vale aqui, né? É, não precisa traduzir os documentos, então é mais acessível estudar em Portugal. A Espanha, no meu caso, eu sou de uma região de fronteira, né, no Brasil, em Foz do Iguaçu, então eu já sabia falar espanhol, já falava espanhol perfeitamente. Eu fui para a Espanha, minha família também vivia lá na Espanha, então eu escolhi a Espanha por essa questão de domínio do idioma, né? E por ter trânsito fácil entre Portugal e Espanha, muito perto. Por exemplo, eu estou aqui na cidade do Porto, estamos a 100 quilômetros da fronteira com a Espanha, né? Então é fácil esse acesso. Então eu estava lá na Espanha, depois vim para Portugal e a qualidade é muito boa, né? Na Espanha e Portugal, né? Já já vamos falar desse tema, mas a qualidade de ensino é muito, muito, muito boa mesmo. Isso é interessante também, né? Essa questão de as distâncias aí na Europa serem menores do que as distâncias aqui em relação ao nosso país, ao Brasil, né? Eu vou te fazer uma pergunta que o nosso tema é intercâmbio, né, universitário. É a primeira pergunta que a pessoa que está aí almejando fazer um intercâmbio, principalmente na questão universitária, essa pergunta é, como se diz aqui no Brasil, é batata, todo mundo faz, né? É aquela situação Uhum. assim, e vou te perguntar no seu caso específico, você recebeu aí alguma bolsa de estudos para fazer esse intercâmbio? Como que foi?
Pois bem, eu cheguei a receber bolsa de estudo, né, mas já no nível de doutorado. No mestrado, não há bolsa para estudantes, principalmente no direito, que é a minha área, né? Não há bolsas que incentivam os estudantes a fazer mestrado. Por quê? Porque o mestrado ele é muito ligado a uma área profissional, uma área de você desenvolver os primeiros passos, né, na sua carreira, depois da graduação. E então eu tive que fazer esse planejamento financeiro. Já no doutorado, depois de ter feito um bom mestrado, publiquei vários artigos, participei de vários congressos, tive uma muita relação com professores, fiz um currículo razoavelmente bom para competir a bolsas de doutorado. Quando chegou no doutorado, eu competi com a bolsa da CAPES, né, aí do Brasil, por ser brasileiro, e eu já tinha sido aprovado em 3 doutorados aqui na Espanha. Então, eu saí de Portugal, fiz o mestrado em Portugal por conta própria. E aí fui para a Espanha fazer doutorado e ganhei uma bolsa no concurso da Fundação CAPES do Brasil. E com essa bolsa pude ficar 4 anos fazendo meu doutorado. E aí foi que mudou mesmo a minha vida, porque quando você tem uma bolsa 100%, né, você consegue se dedicar muito mais e desenvolver muito mais sua produção acadêmica. Entendi. Uma outra questão aí, nós sabemos que a estrutura universitária na Europa é extremamente desenvolvida, né? E quais são os fatores positivos da sua experiência de estudar na Europa? Então, a Europa ela tem uma vantagem muito grande, né, por já existir há muitos e muitos anos. O capital aqui é muito bem desenvolvido, a estrutura econômica é muito forte, há um equilíbrio econômico na sociedade que faz com que as pessoas tenham acesso às oportunidades acadêmicas e profissionais de uma maneira mais equilibrada, né? Diferentemente do Brasil, que, não é opinião, né? No Brasil tem muito desequilíbrio econômico e social e faz com que haja maior dificuldade a grandes universidades, que o estudante comum tem acesso a grandes universidades. Já que na Europa não. Quase todas as universidades, eu não vou dizer assim todas, porque sempre tem alguma que não é excelente, mas são de excelência, né? Quase todas as universidades são de excelência. E o fato de você entrar numa dessas universidades, você tem aí acesso, por exemplo, fatores positivos que eu digo, bibliotecas. As melhores bibliotecas que eu tive acesso, né, nos últimos anos estão aqui, né, na Europa, especialmente Portugal e Espanha. A Espanha tem uma estrutura muito melhor até que Portugal, né, na área de bibliotecas. Outro fator positivo, além da estrutura em si física, é a estrutura intelectual, porque os professores que dão aula nessas universidades, eles têm um nível de conhecimento muito avançado, porque a formação da carreira docente aqui é diferente do Brasil. No Brasil, o docente não tem tanto incentivo para pesquisa e também para avançar, né, em temas mais científicos. Já os professores aqui da Europa são, basicamente todos eles passam por uma carreira de pesquisa muito alta, né? E quando eles chegam então na sala de aula para falar para um aluno do primeiro ano de direito, do segundo, do terceiro, o que for, eles têm uma base teórica muito, muito interessante, que faz com que o aluno tenha já uma mentalidade mais crítica, uma mentalidade mais coesa com o conhecimento técnico de verdade, né? Sem muito aquela questão da ideologia, sem questões aí que podem não tornar assim o conhecimento tão limpo, né? Já os professores aqui, eu penso, na minha opinião, tem uma análise mais crítica e mais técnica, né, do conhecimento, porque eles passaram por esse fator, né? Então, em síntese, acho que a estrutura intelectual, a estrutura física combina muito bem, e a chance de um aluno estudar numa universidade dessa com grandes professores e com grandes questões de acesso ao conhecimento é bem relevante, né, aqui. Bom, aproveitar a questão que você falou aí, professor Fábio, dos professores, e vou utilizar o nosso exemplo aqui da FIB. Nós aqui, não só no curso de Direito, mas nos demais cursos que a FIB tem, né? Nós somos professores, eu tenho essa questão de sermos acessíveis com os alunos. Os alunos param, conversam conosco nos corredores, nas salas dos professores, a gente atende, e-mail, WhatsApp. Nós somos, eu posso dizer, aqui na FIB, professores extremamente acessíveis. E a minha pergunta é justamente essa: como são os professores aí europeus nessa questão dessa acessibilidade com os alunos? Essa é uma questão interessante, porque também dá um contraste cultural, né? Quando sai o aluno brasileiro que tem essa facilidade de falar com o professor, sempre está bem disposto a responder
responder as perguntas em sala de aula, ou depois da aula. Isso dá um contraste grande aqui, né? Porque aqui, em tese, né? Vou falar um pouco mais de Portugal, mas eu também fui professor. A relação do aluno e professor é mais ou menos no estilo antigo aí, quando você era aluno, né? Os professores que não são abertos aos alunos, não são muito abertos, não são muito próximos, tem um distanciamento entre aluno e professor. O professor é uma autoridade, né? Uma autoridade, assim mesmo, que se pensa, né? E então, às vezes, o aluno deixa de conhecer por causa de ter vergonha de perguntar para o professor também não abre tanto espaço. Aqui em Portugal é assim, isso é uma questão natural, né? Eu posso falar tranquilamente porque eu trabalho aqui. Mas eu também fui professor na Espanha e fiz o meu doutorado na Espanha, já é um pouquinho diferente. Lá, os professores têm uma abertura um pouquinho maior, né? Porque é o estilo do espanhol, o espanhol é um pouquinho mais aberto, então o aluno tem essa facilidade de conversar com o professor. Mas, em modo geral, assim, fácil acesso aos professores. Você tem que mandar um e-mail, marcar um horário, tem que ter uma tutoria, tem um certo procedimento. Entendi, tranquilo. Eu acho interessante a gente fazer essas comparações, né? Na verdade, são questões culturais, né? Que muda de país para país. Eu acho muito interessante essas suas colocações. Ainda falando da questão do ensino aí, né? A forma de se lecionar aqui no Brasil e aí, ou seja, falando de metodologia de estudo e uma coisa também que a gente vê aí na faculdade, né? Na questão universitária, avaliação, né? A metodologia de estudo e de avaliação são parecidos com aqui do Brasil, que vocês têm aí? A parte do estudo é praticamente igual, né? O aluno tem que estudar, então os alunos que vêm de intercâmbio, que o intercâmbio, estudo tem que dedicar igual, né? Da mesma maneira, tem que fazer leituras, ir para a biblioteca, buscar livros técnicos, livros manuais. E nós do direito estudamos, né, tanto pelos livros, como também podemos ler acórdãos para ver jurisprudência. E quem está no mestrado já vai ler artigos científicos, quem está no doutorado também. Mas a forma de estudar é a mesma. Agora, a diferença que eu vejo, que é interessante para o aluno que for de intercâmbio, se tiver algum aí que estiver me assistindo e vai para o intercâmbio, é que o processo de avaliação aqui é bem diferente, especialmente porque a avaliação, eu acho, né, considero que é muito mais difícil, porque os professores, como eles têm mais critérios, né, são mais criteriosos na hora de dar as aulas, na hora de avaliar um aluno, eles também vão ter mais critério. Então, a avaliação, normalmente as notas não são muito altas, né? O aluno está acostumado a tirar 9, 10 aí no Brasil, que aqui seria 18, 19, 20, que aqui muda o sistema. Aqui não vai ter facilidade para tirar grandes notas. Então, o intercambista sofre muito com isso. Às vezes, alguns até são reprovados, né? Porque acham que só estudar 2 dias, 3 dias antes da prova, mas aqui não acontece isso. É muito forte assim a exigência dos professores e as notas são mais baixas. Então, qual que é a minha recomendação? O aluno que vem de intercâmbio tem que ter um amigo local, né? Eu fiz isso. Eu, na época, fazia meu mestrado, eu tinha uma colega de turma, e eu fazia com ela. Então, eu entrei no sistema deles, né? Ela estudava de uma forma, eu ia tentar estudar junto com ela, né? E depois, na hora, eu escrevia junto. Então, eu fui aprendendo a forma de estudar e também de ser avaliado conforme o modelo local, né? E isso também me fez crescer bastante, porque foi uma forma diferente de ser avaliado. Maravilha. Nós temos muita coisa para conversar ainda aqui, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí.
Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos hoje aqui brindados com a presença, não fisicamente, né? Nós estamos aí a alguns milhares de quilômetros, o professor Fábio Veiga, né, lá em Portugal. Mas vamos lá, vamos continuar as nossas questões aqui para que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que almeja um intercâmbio universitário aí, né, com as suas palavras, professor Fábio, que ajude essas pessoas a tomarem a decisão delas aí, né? Mas vamos lá. Eu acho que é uma questão importante também. Você teve dificuldade em se adaptar ao estilo europeu? Começo um pouco de dificuldade para entender o que eles querem, né? Porque quando você sai com uma mentalidade de uma forma, vai para outro lugar que trabalha e pensa um pouco diferente, nós temos alguma dificuldade. A minha maior dificuldade no começo era o feedback, né? Esperar um feedback dos colegas, dos professores aqui, da maneira que a gente tinha no Brasil. Por exemplo, no Brasil você marca uma conversa, o professor te atende na porta da sala, explica situações que você tem dúvida, né? E aqui já não era assim. Aqui os professores têm um procedimento, né, a cumprir e, portanto, tive que me adaptar. Outra coisa que eu tive que me adaptar, e é algo que eu recomendo, assim, que vai fazer intercâmbio, é que entender os professores, os docentes universitários aqui na Europa, eles, por ter uma posição de muito respeito, né, ter uma posição quase que fosse eclesiástica, assim, né, um professor é muito formal, então você também tem que se dirigir a eles com uma linguagem mais formal, com mais educação, tratá-los de uma maneira, uma formalidade. Acho que isso aí é algo importante, especialmente dentro do direito, mas eu vejo colegas da engenharia também dizem que é igual, medicina também é mais ou menos igual, e eu recomendaria assim, aos alunos e estudantes brasileiros que vêm para cá também entendesse essa dinâmica, né? Dirigir com palavras mais de tratamento, senhor, senhora, professor. Aqui eles usam a palavra senhor, professor, doutor, né? Tem muito mais palavras de pronomes e tratamento. Então, eu fui me adaptando a esse estilo. Então, no começo eu não entendia muito bem, mas depois eu me adaptei e uma vez que você entra nessa forma de pensar, de agir, tá bem, né, com eles. Então, também, até para escrever, você tem que escrever dessa maneira. Então, eu me adaptei bem. Eu acho que é fácil essa adaptação. Ok. Falando aí do seu mestrado, né? Uma questão aí, quais foram os pontos fortes na sua formação de mestrado aí na Europa? Então, o mestrado na Europa, em teoria, todos os estudantes que fazem uma graduação têm acesso direto ao mestrado. Os mestrados hoje aqui não tem vagas para todos os alunos da graduação, praticamente para todos. Então, os mestrados não há aquele processo de concorrência tão complicado como é no Brasil, porque há poucos mestrados no Brasil, né, comparado ao número de formandos. Aqui é muita oferta de mestrado. E o que eu vi de ponto forte, não vou falar um ponto fraco, né, mas a pergunta é ponto forte. O ponto forte é que, como eu já tinha dito anteriormente, como nós temos professores assim, com uma qualidade técnica, uma qualidade científica muito avançada, transmite aos mestrandos uma certa tranquilidade do que é o mestrado, né? O que tem que se fazer no mestrado, né? As aulas que nós temos aulas teóricas 3 vezes a semana ou 4 vezes a semana. Para mim, outro fator interessante, né, no mestrado é que você consegue acessar os autores dos livros, né? Ou seja, você vai ler um livro e esse autor do livro é teu professor.
né? Muito interessante, porque os professores que é a doutrina dominante no país estão dando aula nas universidades. Isso é muito, muito, muito interessante. Até já falando nesse assunto, eu queria puxar aqui conversa para o meu lado. Por exemplo, ó, esse livro aqui é meu livro, né? Um livro publicado na Espanha, que eu dou aula nessa matéria, né, na área de direito empresarial, e os meus alunos usam o meu livro. Né? E meu livro é citado, e meus artigos também. E eu fazia o mesmo com meus professores, quando eu era aluno. Né? Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante. Você tem acesso à doutrina, a melhor doutrina, os melhores professores, dando aulas assim, no mestrado, e isso é um fator que motiva muito o aluno. É isso aí. E passando aí, essa passagem do seu mestrado, na sua questão, essa passagem do mestrado para o doutorado, como que chegou aí ao doutorado? Então, o doutorado, a princípio, eu não ia ficar fazendo doutorado aqui, eu ia voltar para o Brasil depois do mestrado. Minha ideia era ficar 2 anos e voltar para o Brasil. Mas, quando eu estava no doutorado, no mestrado, eu já tinha feito assim, um certo currículo acadêmico, né, projetando a minha volta ao Brasil, e comecei a me interessar pelo doutorado porque vários colegas brasileiros que estavam aqui na época, os brasileiros, falavam: Fábio, você pode entrar no doutorado, você tem condições de entrar, então você pode competir. E talvez você consiga ter uma bolsa de estudo. Foi aquela história da bolsa que eu falei agora há pouco, né? E aí eu decidi concorrer ao doutorado, fui aprovado em 3 doutorados de uma vez só, porque fiz um projeto interessante, eu parei 3 meses na minha vida, só para focar nesse projeto, fiquei fazendo um projeto, fui nas bibliotecas, fui em várias bibliotecas, né? Você tinha comentado agora há pouco, assim, aqui na Europa é muito perto, então num raio de 300 quilômetros você encontra assim, umas 10 grandes universidades, com 10 excelentes bibliotecas, você vai ter acesso a essas boas, né? Você pode fazer grandes projetos e projetos interessantes para o desenvolvimento social, né? Então eu fiz um projeto interessante para o Brasil, para o desenvolvimento social, econômico e jurídico do Brasil na época, onde eu fiquei 3 meses pesquisando. Aí eu fui aprovado, depois concluí a bolsa e entrei na carreira do doutorado, né, que é uma carreira científica, só para quem quer de fato ser um cientista do direito. E eu fui desenvolvendo meus estudos nessa área, né, na área de direito empresarial, porque eu queria me tornar um professor lá no Brasil, né, aí no Brasil. Mas as coisas foram mudando, né? Foram abrindo portas aí, oportunidades na minha vida. Tá aí. Quando a gente fala de, evidentemente, intercâmbio, faculdades, o ensino como um todo, né? Não tem como nós não falarmos da pesquisa, né? E a pesquisa aí na Europa, ela é diferente do Brasil? De certo modo, é um pouco diferente, né? Se nós pensarmos que o Brasil ele não investe em pesquisa, né? A pesquisa é um pouco subsidiária assim no ensino superior, é um pouco subsidiário. Isso, se nós buscarmos os orçamentos públicos para pesquisa, é muito pequeno. O Brasil investe muito pouco comparado a outros países, né? Por exemplo, a Espanha tem uma meta agora de investir pelo menos 3% do PIB em pesquisa, né? O Brasil, não sei se chega a investir isso, né? Mas pelo que eu vejo, de fato, falta muito, muito dinheiro na área da pesquisa. Então, aqui a pesquisa, no sentido econômico, tem mais investimento, não melhor ainda, claro que tem países que são muito melhores, né? Mas o interessante é que você consegue ter bolsas para fazer um doutorado, né? Eu tive no Brasil, mas eu fui um sortudo, né? Tinha 4 bolsas de direito no meu ano que eu ganhei, né? Ou seja, 4, eu fui um dos ganhadores dos 4, mas aqui não, aqui tem muitas bolsas, né, para estudar. Então, a parte da questão de pesquisa, de pesquisar, de você ter acesso à pesquisa, aqui é melhor, porque tem mais dinheiro, né, tem mais orçamento. Mas na questão de você ser um pesquisador e estudar, analisar os documentos em bibliotecas, em fontes bibliográficas, é igual ao Brasil, né? Ou seja, você tem que se dedicar e ser uma pessoa muito ética, cientificamente muito ética, buscar a verdade, buscar fontes originárias, não criar assuntos ou informações que não existem. Então, nós seguimos o mesmo padrão ético universal, né, da pesquisa. Então, isso é idêntico ao Brasil. Para quem aí está nos ouvindo, né, nos vendo, nossos telespectadores, nossas telespectadoras, como que você chegou a se tornar aí um professor de uma universidade europeia? Foi algo que aconteceu na minha vida sem eu esperar, né? Eu esperava me tornar um professor no Brasil.
e eu estava me preparando para ser um professor no Brasil. Então eu fiz toda uma carreira de publicações de artigos, de congressos, conhecia várias pessoas da minha área universitária, eu tentei conhecer vários sistemas também de conhecimento e também formas de eu poder ingressar no ensino superior no Brasil, mas formando o meu currículo, né? Um currículo de cientista do direito. O que aconteceu? Chegou um momento que eu tinha me preparado tanto para o Brasil que eu nem pensava na Europa, mas recebi um convite na época para dar aula em Madrid, para começar as aulas em Madrid, e fui para lá para ser professor, né? Depois eu fiz um concurso público em uma universidade espanhola, como brasileiro, né? Eu fiz um concurso público como brasileiro. Os requisitos para você se tornar professor nesses concursos são 100% objetivos. Então eles olham a tua produção acadêmica, o que você já fez como acadêmico, eles vão valorando, né, fazendo um barômetro por pontuação. Então, quando viram a minha pontuação, eu fiquei bem colocado, fiquei entre os primeiros colocados e fui também dar aula numa universidade pública no sul da Espanha, que me tornou um professor assim, efetivo, 100% professor, sem pensar em contratos, apenas pensando nos critérios objetivos, né, no mérito, né. E depois eu vim para Portugal, já faz alguns anos que eu estou aqui em Portugal, uns 3 para 4 anos já que eu estou dando aula aqui na cidade do Porto, uma universidade lusófona, em que eu dou aula na graduação, no mestrado, no doutorado, tudo porque também uma das vantagens que me fez ser professor também aqui em Portugal, o meu currículo está 100% na área acadêmica, 100% para a formação, para o ensino. Então eu dou aula, por exemplo, de manhã, eu vou dar aulas na universidade aqui e eu vou dar aulas no doutorado. Então tem alunos que são alunos de doutorado e eu sou professor desses alunos, né? Então eu já dou aula no doutorado, já dou aula no mestrado e na graduação, porque aquele perfil científico que é importante, né, nós termos, eu criei esse perfil científico vendo que era possível você ser um bom profissional, né, um bom cientista. E quando você é um bom cientista do direito, no meu caso do direito, as portas acadêmicas vão se abrir no mundo inteiro, né? Se eu hoje quiser concorrer a vagas de professor na Holanda, na Alemanha, na Itália, fora da Europa, eu vou ter condições porque o meu currículo está formado para isso, né? Então eu saí de um estudante de graduação do Brasil, fui para o mestrado, que eu fiz esse tal de intercâmbio, né? Conheci um pouco como funciona aqui a estrutura, e fui avançando, né, até chegar no doutorado. Logo no doutorado fui desenvolvendo com mais seriedade assim, o meu trabalho, mas sempre produzindo muito, né? Você tem que ser um trabalhador, né? Esse seria uma dos segredos, né? Trabalhar bastante e depois o resultado vem de uma forma muito meritória, né? Que bom. A gente está chegando aí quase no final do programa. Eu quero te fazer uma pergunta e uma dica, né, para quem deseja trilhar os mesmos caminhos que você trilhou aí, né? Qual é a sua recomendação para aqueles que desejam seguir aí os seus passos acadêmicos e profissionais aí? Primeira recomendação que eu dou, assim, para quem quer seguir carreira acadêmica e se quiser ficar aqui na Europa, né, mas deve ser a mesma maneira para o Brasil, é você acreditar muito nas suas capacidades, né? Primeira coisa, você ter certeza do teu valor enquanto pessoa, né? Primeira questão importante. Depois dessa certeza, você se dedicar inteiramente àquilo que você se propõe. Se você se propõe a ser um professor, eu fiz um plano. Para ser professor, eu preciso de tantas horas de estudos, eu preciso frequentar bibliotecas, eu preciso conhecer muitas pessoas, porque essas pessoas um dia vão falar para ti, olha, tem uma vaga aqui de professor aqui, tem uma outra vaga ali, tem aqui um edital aqui, né? Foi o que aconteceu comigo, as pessoas falaram, tem um edital para concurso em tal lugar, faz. Tem um convite para abrir, faz. Porque eu já estava, né, com o meu perfil na minha carreira profissional de pesquisador já feito, né? Então, eu recomendo aos meus colegas e às pessoas que me ouvem que acreditem em si, trabalhem bastante, façam muito network, né? Ou seja, esse network é conhecer pessoas da mesma área, frequentar congressos, frequentar seminários, dar aulas, né? Hoje, né? Dar uma aula para
para uma outra faculdade, a convite, quem já é professor, e quem tá crescendo nessa carreira. Ou seja, você tem que ter essa profundidade, né, e abrir muito a sua mente, a sua forma de ser, que eu tenho certeza que esse é um dos códigos do sucesso, né, um dos códigos do segredo da vida, em que aquelas pessoas que mais dão, que mais fazem, que são mais dispostas a colaborar e a cooperar, de uma maneira ou de outra, elas também são descobertas, as pessoas olham para elas e acabam dizendo, eu quero estar perto dessa pessoa, digo, vem trabalhar comigo, vamos fazer um projeto juntos. Eu acho que foi mais ou menos por aí, assim, um dos segredos que eu desvendar, né, na minha carreira acadêmica, que me possibilitou também fazer a minha carreira aqui na Europa. Continuo por aqui, devo ficar por aqui mais um tempo. E se um dia precisar voltar para o Brasil, também voltarei com o maior gosto, porque eu também adoro o Brasil. Que bom, muito obrigado. Te agradeço aí, professor Fábio, por essa aula aqui em relação à nossa temática, e vamos marcar outros programas aí para a gente trazer essas informações valiosas para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Infelizmente chegamos ao final do programa. Mais uma vez te agradeço e já fica o convite para que volte aqui conosco, tá ok? Também, Muito obrigado. imagina, também agradeço o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que o programa é feito, é pensado para vocês. É isso daí, né? O programa aqui, o nosso direito é todo seu, o nome já diz, o direito é todo seu, do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.